Paz e graça, irmãos e irmãs, amém? Será projetado aqui em nosso telão o título da nossa reflexão para esta noite. Já está também desde quarta-feira divulgado em nossa rede social, no WhatsApp, no grupo da igreja, mas também para aqueles que por alguma forma não acompanharam, podem a partir de agora. Então o tema do mês, família, humanização divina. O que nós chamamos de humanização divina são os conceitos, as virtudes, as características de Cristo que nos visitam as famílias, visitam os crentes, casais, maridos, filhos, hoje avós. Então nós cremos que de fato a presença, as virtudes de Cristo reveladas na palavra, nos doadas por meio do Espírito Santo, estão em nós como dádivas, como dons. E nós, ao longo da construção da nossa família, cremos que a gente vai abençoando os nossos familiares com as características de Cristo, com as virtudes de Cristo. Vou pedir para baixar um pouquinho aqui, porque se eu me empolgar, vocês vão sentir o peso aí, tá? Próximo slide, deixa eu ver se está passando aqui com o meu passador. A memória afetiva da segunda maternidade. Claro, sei que você é inteligente, mas caso haja alguma dúvida, a segunda maternidade não é o segundo filho, tá? A segunda maternidade é quando você mãe, quando você pai, porque nós, em maternidade, só se pode ser mãe se houver um pai. Mesmo aquelas que fizeram, por alguma forma, a fertilização in vitro, precisou também, ali, claro, de uma semente masculina. Então, para que alguém seja mãe, para que alguém seja avó, alguém também precisou ser pai ou alguém também precisou ser avô. E é disso que nós queremos compartilhar com você, igreja, nessa hora. Na última mensagem do mês, no mês de maio, como vocês perceberam, temos enfatizado aqui o tema da família. Então, abra comigo lá o texto, já quase no final da Bíblia, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo a Tito, chamada de carta pastoral. Paulo ensinando, ou pelo menos discipulando aquele jovem pastor na Ásia, para que pudesse, coordenando aquela igreja, aquela comunidade primitiva, instruir as ovelhas de Cristo. Então o texto chegou até nós, em formato de carta. Nós vamos buscar orientação na palavra a partir desta referência. Então na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 8. Carta a Tito, capítulo 2, verso 1 ao verso 8. Você encontrou o texto? Amém? Bom, diz assim a palavra: Tu, pois, fala o que convém à sã doutrina. Agora, do 2 em diante, atenção. Quanto aos homens idosos, você pode pensar aos avós, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. E quanto às mulheres idosas, às avós, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, ou seja, pouco vinho, mas, de acordo com o texto aí, falando, não muito, mas de vez em quando não mata ninguém, Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, no caso as filhas, as noras, Veja aí a dificuldade, o desafio que nos é colocado na palavra, verso 4 de novo, a fim de instruírem as filhas. A gente pensa assim, as filhas, as noras, que também torna-se uma segunda filha, recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas administradoras do seu lar, bondosas, sujeitas ou pelo menos atentas ao que diz ao seu esposo, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos jovens, podemos pensar, jovens casados, noivos que pensam casar, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas, aí a expressão é ser criterioso, ou seja, qual o padrão, jovem casado, noivo, namorado, qual o padrão que a gente utiliza para pensar a família, para pensar o casamento? Qual o critério, Se você tem falado isso aqui já algumas vezes, se você jovem, noivo, namorado, admira o seu pai, a sua mãe, admira mais ainda o seu avô, a sua avó, então você tem
Todos os sinais claros e possíveis, sedimentados, porque isso já está há décadas na sua família, já tem na sua casa, de várias gerações, a receita para você estabelecer um critério. Quer ser bem-sucedido nos sonhos que você tem? Então, quais critérios você vai usar? Porque você pode usar critérios que não dê certo, que não dão certo, que já estão testados lá fora, que não deram certo. Então, eu gosto muito dessa passagem, sobretudo no verso 7, no verso 6, quando ele desafia a respeito dos critérios. Vou ler de novo, verso 6. Quanto aos moços, aos jovens, da mesma forma, exorta-os, avó, pai, mãe. Para quê? Para que em todas as coisas, não é numa coisa só não. A gente se preocupa muito com a moral, com a vida material, com o testemunho lá fora, mas aqui ele diz, olha, em todas as áreas, avó, mãe, pai, sobre os filhos, jovens, tendo oportunidade, não perca. Ajude-os a estabelecer critérios para como ser, aspas, alguém na vida. A recomendação de Paulo para com o pastor, para que possa ter argumentos para organizar a sua igreja e também, claro, ser bênção na igreja. E por isso nós estamos aqui fazendo exatamente isso. É na igreja que nós temos homens e mulheres que Deus usa para nos abençoar, para nos instruir. Os avós aprendem, os pais aprendem, os filhos também devem aprender com os seus avós, os seus pais e também, claro, com a igreja. Verso 7, falando para o pastor, torna-te pessoalmente, criterioso, ou seja, padrão, modelo de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. No verso 8, terminando, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Amém? Se você quiser, deixa o texto aí aberto, será objeto da nossa reflexão e você pode conferir, consultar ao momento que quiser. Fechemos nossos olhos, vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos nesta hora na Tua presença, Senhor, com o texto lido, a palavra de Deus aberta, e nós cremos, Pai, que por meio do Teu Espírito Santo, na autoridade do Teu poder, no Teu propósito, Tu falas conosco. Cremos que nesta hora não será diferente. Precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Faze isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O título está aí, a memória afetiva da segunda maternidade. Sim, é para você, vó. Pastor, já ouvi aqui durante a semana, eu não sou vó. Eu falei, então você está orando pouco, né? Ora mais, e você será. E eu quero falar um pouquinho sobre memória afetiva. Pode passar o próximo slide, só como curiosidade, pode passar. Aí, memória afetiva não é apenas a capacidade que você tem de lembrar de coisas do passado. Coisas, pessoas, momentos, circunstâncias, situações. Isso chama-se memória. Mas quando a psicologia usa o conceito de memória afetiva, aí sim é uma lembrança adicionada com sentimento, que eu estou destacando aqui como afeto, carinho, amor, felicidade. Então não é qualquer lembrança, não é qualquer memória. Se você perguntar para mim, qual é a sua, pastor? Eu tenho algumas, mas como eu não tive, ou pelo menos não pude conviver com a minha avó, nem materna e nem paterna, quando eu nasci, elas já haviam falecido, tanto pai quanto mãe, eu apenas conheci um avô, e que também faleceu lá em 1983, e a minha memória afetiva com ele simplesmente foi apagada. Eu acho que Freud explica, mas não foi legal, né? A Alessandra conhece um pouco da história. A minha memória afetiva foi transferida para minha tia-avó, chamada Jerônima. Eu fico emocionado porque toda semana, sem minha mãe saber, porque ela achava que eu incomodava a minha tia-avó, a tia Jerônima e o tio Cristino, eu ia lá. E isso tem, irmãos e irmãs, muitos anos. Muitos anos. Eu era menino, isso tem quase 40 anos, ou mais de 40 anos. Vocês sabem que eu completei 50 anos essa semana, então, né? Vai ficando aí os registros, vão ficando os registros. E toda vez que eu chegava ali, ela fazia o tal, viu, Alessandra? Bolinho de chuva. Com chá de canela.
E o chá de canela era daquele que tinha lá no pé, no fundo. Ela ia e buscava, não sei se vocês já fizeram, folhas de canela. As folhas da árvore. Irmãos, mais de 40 anos, está aqui a memória afetiva. E toda vez que eu me lembro daquelas tardes, e não eram muitas, mas elas aconteciam. E não é simplesmente uma lembrança, mas todo o conjunto daquele momento me passava afeto, me passava carinho, me passava amor, felicidade, uma lembrança que faz bem para a minha alma, uma lembrança que faz bem para a minha psique, para o meu interior, nos momentos de alguma dificuldade. Isso é como um bálsamo para nós. E ocasião, a tia Jerônima, já tinha mais de 70 anos naquela ocasião, e ela viveu quase 90 anos. Quando às vezes visitava, ia lá ao Mato Grosso, nos meus familiares, além da minha mãe, dos meus irmãos, uma visita à casa da tia Jerônima era obrigação. Eu pergunto para você, qual é a sua memória afetiva? Próximo slide. Você sabia que uma pessoa acima de 60 anos tem apenas 7% de chance de mudar de opinião sobre qualquer assunto? 7%. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Pode passar o próximo slide, vamos parar aí a nossa reflexão. Significa que quando você chegou aos 60 anos, ou pelo menos dos 50 para frente, tá? É o que eu estou entrando agora, dos 50 até os 60 anos. Tem alguns teóricos que trabalham isso, Erik Erikson, Piaget, Vygotsky, né, Priscila? E outros teóricos, mas o meu preferido é Piaget, aliás, Erik Erikson, que ele vai descrever esse momento da vida de um adulto, de uma pessoa adulta, um momento de integridade e desespero. Significa que a pessoa está formada, está pronta. Tanto está pronto que praticamente tudo na vida ela já tem uma opinião, já tem uma ideia, e ela já vai fazer parte daquilo que ela foi acumulando ao longo da sua história. E o conceito de integridade nesse perfil de idade significa que, ao olhar para trás, e detalhe, acima dos 60 anos, você olha mais para trás do que para frente. E há uma razão teórica para isso, porque nessa fase de idade nós já estamos mais próximos, claro, isso é biológico, nós estamos mais próximos da morte, claro, humanamente falando, um jovem de 20 está mais longe do que um jovem de 60. Então uma tendência biológica, psicológica do ser humano nessa fase da idade é olhar mais para trás, na perspectiva de fazer, Leila, uma retrospectiva de como foi a sua história. E quando nós temos, irmãos e irmãs, memória afetiva, quando nós mais acertamos nas nossas escolhas ao longo dos 60 anos, quando nós aprendemos com grandes referências familiares, a igreja, a palavra, com o Senhor, quando muito cedo aprendemos a estabelecer critérios para conduzir a nossa vida, a nossa família, a tendência é chegar aos 60 anos, paramos, Lilian, olhamos para trás e temos uma satisfação de vitória. Pode ser na vida empresarial, na vida profissional, mas sobretudo, Luísa, é na nossa vida familiar. Na vida familiar. Então, Marcial, um homem aos 60 anos, não sei se você chegou, mas um homem aos 60 anos, já está balançando a cabeça aqui, não, né? Um homem aos 60 anos, uma mulher aos 60 anos, quando estabeleceu critérios claros na sua vida e seguiu aquilo como modelo, como um padrão, como referência familiar, e foi bem sucedido, a tendência nessa fase da idade é ele olhar para trás com satisfação de dever cumprido. E quando essa avó, esse avô, olha para trás e tem a sensação de dever cumprido, terão mais saúde emocional para cuidar dos seus netos. Vamos fazer uma pausa. Liliane, por favor, a gente tem um vídeo aí, eu quero que você veja comigo.
crescer, você quer ser o quê? A menina respondeu: avó. O que você quer ser quando você ficar grande? Avó. Aí a professora perguntou: mas por que você quer ficar grande para você ser avó? Escreva uma redação para mim. Eu consegui a redação da menina, olha que bonitinho. Eu gostaria de ficar grande, e quando eu for grande, eu quero ser avó. Porque os avós escutam, compreendem, e além do mais, a família se reúne inteiramente na casa deles. Uma avó é uma mulher velhinha que não tem filhos. Ela gosta dos filhos dos outros. No meu caso, do filho da minha mãe, que sou eu. Um avô leva os meninos para passear e conversa com eles sobre pescaria e outros assuntos parecidos. Os avós não fazem nada, e por isso podem ficar mais tempo com a gente. Como eles são velhinhos, não conseguem rolar pelo chão, andar de bicicleta e correr. Mas não faz mal, nos levam para fazer essas coisas. Ele também me leva no shopping e nos deixam olhar as vitrines até cansar. O vovô e a vovó nunca diz: estou com pressa. Tem todo o tempo do mundo. Na casa deles tem sempre um vidro com balas e uma lata cheia de suspiro. Isso é verdade. Na casa do vovô sempre tem essas coisas, cheia de suspiros. Eles contam histórias de nosso pai ou nossa mãe quando eram pequenos. Histórias da Bíblia, histórias de uns livros bem velhos, com umas figuras lindas. Passeiam conosco mostrando as flores, ensinando os seus nomes, fazendo-nos sentir o seu perfume. Avós nunca dizem depressa: já pra cama, ou se não fizer logo vai ficar de castigo. Quase todos usam óculos. Eu já vi até o meu avô tirando o dente com a gengiva. Não entendi como que ele consegue. Bonitinho. Não sei como que ele consegue. Eu já tentei e não sai. Quando a gente faz uma pergunta, os avós não dizem: menino, não vê que estou ocupado? Eles param, pensam e respondem de um jeito que a gente entende. Os avós sabem um bocado de coisas. Eles não falam com a gente como se nós fôssemos bobos, nem se referem a nós com expressão tipo: que gracinha, como fazem algumas visitas. O colo dos avós é quente e fofinho, bom de a gente sentar quando está triste. Todo mundo deveria ter um avô ou uma avó, porque são os únicos adultos que ultimamente têm tempo para nós. Por isso, quando eu crescer, eu quero ser uma avó. Amém? É memória afetiva. É memória afetiva. Nessa fase da vida, eu vou dizer para você: se você mais acertou vô, do que errou, você se preocupa menos com boleto, você se preocupa menos com a sua saúde, aquela saúde de conquista, aquela saúde física mesmo, não a saúde biológica, aquela saúde física no sentido de você tem que gastar energia correndo atrás de um monte de coisa. Por isso os pais nunca têm tempo para os seus filhos, mas os avós têm. E com a sensação de que eles vão olhar para trás com um olhar seletivo, Priscila. Qual é o olhar seletivo? Na idade madura, ele já sabe os erros que cometeu e não quer repeti-los com os seus netos. Aí vem a frase feita, que você conhece bem: a avô só estraga. Não. Ele é seletivo, a avó é seletiva. Aquelas muitas preocupações, a insegurança do futuro, por todas essas fases, os avós já passaram. Estão há mais tempo com Deus, tiveram mais tempo de resposta de oração do Senhor, naturalmente são mais confiantes ao Senhor do que os jovens. Por isso, irmãos e irmãs, a decisão, pais, não sei vocês que passam por isso, a decisão de deixar em parte do tempo os nossos filhos, sobretudo crianças, com os avós, é sadia, é correta, e nesses tempos malucos, desculpa a expressão, é necessária.
é necessária. Por outro lado, temos que falar também, simplesmente envelhecer, chegar aos 60 ou aos 70 anos, não é sinônimo natural de maturidade e também de uma vida bem-sucedida. Por isso, Erik Erikson trabalha a ideia também do desespero. E sabe qual é o desespero nessa idade, de 60, 65 anos até os 70 anos? É quando olha para trás, chega à conclusão de que errou muito, não terá mais tempo para recuperar, e aí a vida torna-se, ainda que aos 60, aos 70 anos, torna-se aquilo que eu tenho chamado de uma relação tóxica. É ruim para você ou para a pessoa que está nessa condição, e também, infelizmente, irmãos e irmãs, é ruim também para as crianças que estarão próximo desse avô e dessa avó. Se não é o seu caso, se não é o caso da sua família, vó é bênção e nós temos que aproveitar o privilégio para curtir e produzir as nossas memórias afetivas. Volte o texto, seus olhos comigo para o texto, eu quero destacar alguns momentos, compartilhar com vocês. Se você fechou, Tito capítulo 2, eu quero destacar aqui no verso 2. Num primeiro momento, De Volta para o Futuro. Você assistiu aquele filme ou não? De Volta para o Futuro? Quem não assistiu, né? Muitos de vocês assistiram. Então, De Volta para o Futuro, traga de volta apenas as boas lembranças. Você, vó, você, vô, preste atenção no que eu quero dizer para você, eu quero compartilhar para você. Tente imaginar a cena que você hoje aos 60 anos, ou aos 70 anos, é só um exercício de imaginação, pudesse voltar quando você teve o seu primeiro filho, aos 30, aos 25, quando você teve, tente imaginar. Então você volta, e depois volta tendo a oportunidade de colocar em prática, tomar as decisões, como se você tivesse 60 anos. O que você faria? Obviamente, presta atenção, você excluiria todas as atitudes, ações e decisões que fizeram mal para tudo que você considera na vida. Por isso, então, o que fazer, pastor, já que nós não podemos parar o tempo, não podemos voltar ao passado a não ser por meio da lembrança? O que está feito, irmãos e irmãs, avós, está feito. E bom se no seu coração você se convenceu de que algumas atitudes, sobretudo, por exemplo, nos relacionamentos com os seus filhos, momentos de produção de memória afetiva que você queria ter vivido com seus filhos, você não viveu porque estava correndo atrás dos boletos, do emprego, da profissão, do aumento do salário, e o tempo passou. E você não pode mais voltar ao tempo. Mas agora você é avô, agora você é avó, e você tem maturidade o suficiente, aprendendo com a palavra, que você não precisa repetir as mesmas frustrações e os mesmos erros agora com os seus netos. Por isso, no verso 2, eu quero falar para você, vô, ou você que quer ser avô, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. E no verso 3, emendando avô e avó, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Aqui, quando eu falava do combo tóxico, é aquela ideia de que, olha, já estou aos 60, aos 65 anos, não consigo mais voltar atrás no tempo para reparar os meus erros, então agora, de alguma forma, eu quero exigir, eu vou obrigar que a minha nora, que a minha filha não repita os mesmos erros. Se você pensa assim, ou tem pensado assim, é exatamente essa atitude que tem espaçado mais o tempo da sua filha ir na sua casa, da sua nora ir te visitar. Então, quando você volta ao passado e lembra da sua juventude, lembra dos seus filhos, vó e vô que está aqui, e reconhece que muitas coisas que você fez, você não gostaria de fazer, mas já estão feitas, deixa-as lá.
Sejam criteriosos nas escolhas do que vão fazer agora, tendo a oportunidade de cuidar dos seus netos. Quais são esses critérios? Ame mais, produza mais momentos de memória afetiva. Eu diria para você, vó, faça mais bolinho de chuva, faça mais chá. Aquilo que você não podia fazer, porque por razões óbvias, correndo atrás do tempo, lutando para sustentar materialmente a sua casa, os seus filhos, agora como avô, como avó, você pode fazer, e isso, irmãos e irmãs, fará um bem absoluto, um bem maravilhoso para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, um bem emocional absurdo para os nossos netos, para as nossas netas, e no caso, para a nossa nora, para a nossa filha. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele jovem pastor. Há muitos idosos que muitas vezes não são temperantes, que transmitem para os seus filhos, já de meia idade, para as suas noras, para as suas filhas, todas as frustrações que acumularam na vida. E fazendo isso, a gente afasta os filhos, afasta as noras, os genros, afasta os netos, e a gente começa então a reclamar, e aí liga, faz tempo que você não vem na minha casa, olha, faz 60 dias que você não vem, será que é só cobrar ou por alguma razão? Você, vó, não tem produzido um espaço adequado para gerar memória afetiva. Então, se você puder voltar ao tempo, apenas que, ainda que de modo figurado, eu diria para você, traga apenas as boas lembranças, as boas memórias. Aproveite o tempo que você tem com seus netos, permita que eles criem na sua casa, avó e avô, um ambiente perfeito para gerar memória afetiva. Amém? Uma segunda coisa, veja comigo o verso 4. De volta para o futuro, compartilhe com as filhas a receita do sucesso. Filhas e noras, tá? Verso 4. Então ele diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Até aqui, quando você olha para trás, você madura, mulher de 60 anos, mulher de 70 anos, você olha para trás e chega à seguinte conclusão, pensando na sua casa, na sua família, no seu casamento, pastor, se eu pudesse voltar ao tempo, eu gastaria menos tempo com fogão, eu gastaria menos tempo com armário. Sabe aquela dona de casa que passa toda semana, tem que dar uma geral no armário, tira todo o armário. Gente, a barata não vem em lugar limpo não, ela vem em lugar sujo, vai acumulando, mas é mania. Gastamos muito tempo cuidando de armário, cuidando de fogão, cuidando de quintal, vira uma escravidão, e a gente cuida de um monte de coisa, tendo 25, 30, 35, 40 anos, e passamos muito tempo cuidando de coisas. E Paulo nesse texto diz, olha, cuide de pessoas, gaste mais tempo com as pessoas, viva mais com seus netos, com seus filhos, passeie mais ou planeje mais os passeios. Eu anotei aqui, olha, troca menos de carro e viaja mais, visite mais seus parentes, visite mais os seus pais, os seus avós, os seus tios avós, as suas tias avós. Eu diria exatamente isso. Se pudesse voltar ao tempo, eu diria, a idade perfeita, 40 anos. Se pudesse congelar, com 40 anos você já tem uma boa maturidade, já resolveu vários problemas materiais, ainda tem saúde física, mas o tempo não para. Talvez o conselho de Paulo para nós nessa noite, ainda que dito a Timóteo para ser compartilhado nessa noite, é gaste menos tempo com essas coisas. E se você pode voltar no tempo, ainda que de memória afetiva, de repente seja esse o cardápio ou a agenda que você vai investir com seus netos. E vou dizer para você, vô, se você começar a fazer isso, você vai receber mais visitas da sua nora, da sua filha, do seu genro, dos seus netos. Gaste menos tempo. Então, no verso 4, quando o apóstolo Paulo diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, então você que não pode mais voltar no tempo, você vai dizer para sua filha, vai mais no cinema com esse marido, minha filha, traga esses netos para cá, vou fazer sessão pipoca com eles,
Cuide melhor desse marido, que é um pão, é um homem maravilhoso, é um homem bonito, tem um monte aí, uma filha enorme de gente querendo ele, e eu sei que meu genro é bom. Invista mais tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria, minha filha, exatamente isso. Que instrução é essa, se não essa que Paulo está colocando no verso 4? Olha, as mulheres maduras, para que elas servem nesse sentido de instrução? Instruir as jovens casadas. Ou seja, quais são os critérios? De repente você, com jeito, com carinho, com memória afetiva, chega ali no momento oportuno, depois da oração, vem aqui minha nora, porque você conhece o seu filho, mãe, sabe o que ele gosta. De repente chega a nora, faz isso para você ver. Lá na minha terra diria, vai dar certinho. Você está instruindo, colocando a receita. Tempo que você, que tinha a mesma idade agora, que tem a sua filha e a sua neta, talvez ninguém tenha dito para você, por isso você errou algumas vezes no seu casamento, na sua casa. Não precisa ser assim com a sua filha, não precisa ser assim com a sua nora. Por isso Paulo chama a atenção de Timóteo dizendo, olha, aproveite que tem muitos idosos na sua igreja, muitas idosas. Como pastor pensando, ou seja, os próximos casais não precisarão, Marcial, Edmilson, ainda que não esteja aqui, os próximos casais não precisam passar pelos mesmos problemas que os casais mais idosos passaram no passado, ou tiveram no passado. Isso significa, já que nós não podemos voltar no tempo físico, a gente volta na memória e se dispõe a instruir aqueles que estão começando na vida conjugal, estão engravidando pela primeira vez. Essa é a condição que Paulo coloca. Verso 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, ou seja, na ideia de que, olha, você pode até mesmo exercer autoridade sobre o seu marido, mas se você bater na mesa, você não vai conseguir. Você conhece seu filho, você conhece a sua filha, então você pai, você avô, chama, com a experiência que tem, aqui no pé da orelha, faz assim que vai dar certo. Eu usei a expressão carpe diem em latim, ou seja, aproveite o tempo. Permita que os seus filhos, as suas noras, vivam exatamente isso. E você, fazendo aqui uma pausa, aos 60 ou aos 70 anos, vai se ver realizado nos seus filhos. Eu não posso fazer mais. Se eu pudesse, eu faria, avó. Se eu pudesse, eu faria. Eu iria mais ao cinema com meu marido. Eu iria mais no sítio com ele. Eu passaria mais tempo na presença dele. A gente faria mais coisas que fazem bem a nossa alma do que a casa, do que as coisas materiais que a gente se preocupa tanto. Já que você não pode fazer, empodere o seu filho, empodere a sua filha. Curta, viva isso, e essa é a função de vó. Vocês viram no vídeo, tem muito tempo, já é aposentado, não precisa correr mais atrás de boleto, atrás de um monte de coisa. Fisicamente você já está mais próximo da morte, claro que está, essa é a questão real da vida. Então aproveite o tempo, a expressão é carpe diem, aproveite o tempo, produza mais memória afetiva com seus netos, com seus filhos, já adultos, faça mais pizza na sua casa, Alessandra? E ela faz, e aliás para hoje à noite já está lá garantida, Pensa numa mulher para fazer pizza boa, está aqui, Ainda bem que é o Pedrinho que pede, Se sou eu. Mãe, é pizza. Memória afetiva. E vou falar de algo testemunhal para vocês. Às vezes, irmãos e irmãs, a gente gasta tanto tempo para ganhar dinheiro, para dizer o seguinte, vamos para o shopping. Foi falado aqui. O shopping, até porque a gente repete tantas vezes essa cena, não produz memória afetiva, Selma. Sabe o que produz memória afetiva para os nossos filhos e para os nossos netos? Exatamente aquela pipoca que você fez ali. Aquele bolo de chocolate. Aquela vitamina que você fez à tarde. Aquele momento, 3 horas da tarde, que você foi lá, pegou, levou seu neto no quarto, colocou aquele lençol, travesseiro,
Ele deitou ali cansado e você contou uma história para ele. Memória afetiva. E para isso não precisa de dinheiro. Iniciativa, tempo, de qualidade. No dia seguinte, porque criança é por repetição. No dia seguinte ele vai falar para a mãe: mãe, eu quero ir na casa da avó. Mãe, me leva na avó. Me leva no vô. É isso, gente. Família é isso. É tempo, é repetição, momentos marcantes, inesquecíveis. E nós, muitas vezes, achamos que a felicidade, a alegria, a memória afetiva está para aqueles que saem do trabalho, passam no bar, com os amigos, na academia e num monte de lugar. E quando você chega aos 60, aos 70, você conclui que não, você teria ido menos no bar. Pastor crente não vai em bar. Em São Paulo vai, tem alguns que vão. Respeito, não faço isso, mas respeito. Tem crente que vai em bar. Está errado, não devia ir. Principalmente se é casado. Se tiver filho pequeno, tem que apanhar de gato morto, como diz um artista de futebol aí. Só parar quando o gato parar de miar. Por quê? Exatamente, memória afetiva. Ter uma oportunidade, aliás, ter uma ocasião bendita, festiva. Afinal de contas, depois de um dia de trabalho, a casa, o lar, a família, os filhos pequenos, é o melhor lugar para se estar. Portanto, irmãos e irmãs, carpe diem, aproveite o tempo. Produza a memória afetiva para os seus netos. Vamos terminar. De volta para o futuro, falei há pouco sobre critérios. Verso 6. Quanto aos moços, jovens casados, noivos, namorados, ou aquele trintão que está em casa que não está nem aí pensando, nessa condição, então olha só a orientação. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas, o quê? Tenham critérios claros para você agendar a sua vida. E aí para você de 60 anos, que já é avô, ou ainda que não seja, mas que já tenha filhos adultos, se você mais acertou do que errou, você vai chamar o seu filho ocasionalmente, a sua nora, a sua futura nora, e vai dizer para ela, como Paulo sempre deixou claro nas suas cartas: quer aprender a ser uma boa esposa, é só você imitar a sua sogra. Tem autoridade para dizer isso. Quer aprender a ser uma boa esposa, é só você imitar a sua mãe, porque quando você olha para trás, a sua filha sabe aonde viveu, com quem viveu e como viveu. Então, quais são os critérios? A sua própria biografia, vó, a sua própria história de vida. A sua fé será modelo para a fé da sua filha. A sua fé, o seu testemunho serão modelos para o seu filho, para a sua nora, para o seu genro. E de igual modo também para os seus netos. E nessa idade então de 60 anos, ou seja, você praticamente não errará mais. Praticamente. Porque apenas 7% de chance de mudar de opinião sobre qualquer coisa. Então, pai, avô, você tem essa autoridade agora para exortar os seus filhos, orientar os seus filhos e, sobretudo, cuidar dos seus netos. Eu diria, é a idade ideal, em termos de memória afetiva, Mateus, a idade ideal para se cuidar de criança. Por isso, criança, o avô não estraga não, ao contrário, produz muito mais memória afetiva do que os pais. Por isso, casa de vó é bênção, amém? É bênção. Casa de vó é inesquecível. E tem que ser também sogra, sogro que estão aqui, pai, mãe, tem que ser também inesquecível para a sua filha casada, para o seu filho casado, para a sua nora, para o seu genro. E a receita para essa noite é exatamente isso. Quando você olha para trás, você que tem 60 anos ou mais, e tem consciência dos erros que errou, que cometeu, das falhas que cometeu, esqueça, deixa lá. Mire apenas nas escolhas certas e adequadas que você teve e traga isso para o tema da família, da sua família, do seu filho, da sua filha, dos seus netos, porque é isso que a gente tem para compartilhar. Fazendo isso, a nossa casa de avô, nossa casa de avó será muito mais agradável
para a produção de memória afetiva, para os nossos próprios filhos, filhas, noras, genros, sobretudo para os nossos netos. Verso 7 e verso 8, terminando. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Verso 8, linguagem sadia e irrepreensível. É aqui que eu quero destacar. Já algumas vezes, irmãos e irmãs, terminando a nossa reflexão, já algumas vezes eu fiz aqui menção à palavra irrepreensível. Essa palavra é tipicamente dirigida a crente, a nós que somos crentes. Sabe por quê? Porque todo crente com base bíblica, todo crente tem a marca do Espírito Santo. O Espírito Santo habita a vida do crente. É a marca da fé cristã. E o fato do Espírito Santo habitar a nossa vida, irmãos e irmãs, porque somos lavados pelo sangue do Cordeiro, transformados em nova criatura ou em novas criaturas, o Espírito Santo habita o nosso coração. E quando nós cometemos um erro, um pecado, nós não somos corrigidos pelos de fora. Você, avó, quando comete um erro, não é o seu neto quem vai corrigir, não é a sua nora quem vai corrigir, não é o seu filho quem vai corrigir, é o próprio Espírito Santo. Ele vai dizer para você, essa palavra não casou bem, essa atitude deixa para trás, não te faz bem, e muito menos para o seu filho, para a sua nora, para o seu neto. Ele te diz. Então a palavra irrepreensível é não esperar ser corrigido pelos de fora, porque o próprio Espírito Santo é quem te corrige. Quando isso acontece, antes de trazer problema para o casamento do seu filho, da sua filha, antes de trazer um problema para os seus netos, você já resolve. Por isso a gente impede que as nossas frustrações do passado, os erros, as atitudes erradas que a gente teve no passado, a gente não traz agora para o futuro, tendo eu 60 anos, 70 anos. A gente torna a casa de vó, a casa de sogra, a casa de vô, a casa de sogro, um ambiente próprio para a produção de memória afetiva. Então Paulo fala de integridade e uma mente irrepreensível. Porque sim, na carta a Tito, aliás, na carta a Timóteo, Paulo fala, olha, tem umas velhas caducas aí, cai fora, é BO. Então não é porque não é porque alguém chegou aos 70 anos que tem autoridade para ensinar. Não é porque alguém chegou aos 70 anos que tem autoridade para exortar, para chamar a atenção do filho, para chamar a atenção da nora, às vezes não. Porque errou tanto no passado e não tem um coração sadio, uma mente transformada pelo Espírito Santo para reconhecer esses erros e não continuar a produzi-los. E não sendo o seu caso, você tem maturidade, vó e vô, suficiente para enterrar esses erros no passado, trazer apenas as coisas boas e com autoridade chama a sua nora, chama o seu filho, o seu genro, a sua filha, os seus netos e com autoridade abençoa-os. Seja bênção. Para terminar, com os netos, curta, viva o melhor. Carpe diem. Aproveite o tempo, enquanto tiver tempo de qualidade. Produza memória afetiva. Eu tenho certeza que será bênção. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.